Muito bem, já estamos no ar, mais um podcast Papo Reto, pelos meios de comunicação, pelos canais da Agência Brasil de Notícias, um projeto inovador, bastante ousado e que graças a Deus a gente tem levado muita informação com credibilidade a todos os nossos leitores e os nossos espectadores. Podcast começando nessa quarta-feira, exatamente às 17 horas em ponto nesta quarta-feira. Quero agradecer desde já a grande audiência que nós estamos tendo no nosso site, agenciabrasildenoticias.com.br, também nos nossos canais de comunicação, nas nossas plataformas digitais, no Instagram, @ABN Notícia, no Facebook também o mesmo endereço, @ABN Notícia, no YouTube, no Twitter, enfim, todos os canais de comunicação disponíveis nas plataformas digitais, nós estamos lá inseridos e você pode participar com a gente, mandando sua sugestão, mandando sua sugestão de reportagem, fazendo a sua denúncia, gravando seu flagrante, enviando para a gente também. Você pode fazer em todas essas plataformas digitais e pode também mandar para o nosso WhatsApp. Envie para o 994600627. O código é o 92994600627. E mais um podcast começando, Papo Reto, e hoje eu tenho a honra de estar aqui conversando, tendo esse papo reto, um papo aberto com o meu amigo, antes de mais nada, meu amigo, mas que foi delegado, foi delegado federal, foi secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, Sérgio Lúcio Mar dos Santos Fontes, Sérgio Fontes. Doutor Sérgio, seja bem-vindo ao podcast. Obrigado, é um prazer estar aqui e papo reto é o que polícia gosta de fazer. Vamos lá. Apesar de não estar mais no meio, mas está ali, mas ainda tem o sangue de polícia. Na verdade, sempre polícia, né? Eu não deixei de ser polícia, eu apenas estou aposentado. Para que poucos saibam, para que muitos saibam que polícia é sempre polícia. Mas o doutor Sérgio Fontes, como eu falei, foi delegado da Polícia Federal, né? Hoje aposentado, já foi secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, mas esse é um perfil que muitos conhecem. Quem não conhece, quem é o Sérgio Fontes? Olha, eu fui militar para pagar a minha faculdade, fui militar 7 anos, trabalhei no Ministério Público Federal também durante um tempo, aprendi muito lá como analista. Na época era técnico processual que chamava, fui chefe de gabinete do procurador-chefe, e estou na polícia desde 95. Fui chefe de DRE 7 anos. Passou no concurso da Federal? Passei no concurso da Federal para delegado, já assumi logo direto como delegado e tinha 28 anos de idade, hoje eu estou com 55, saí agora em fevereiro, mas nesse percurso eu consegui ser superintendente em Rondônia, fui superintendente aqui durante 6 anos, fui diretor da Academia Nacional de Polícia e diretor de gestão de pessoal. A Polícia Federal tem 6 diretores, né? Um deles é o diretor de gestão de pessoas. E eu tive a honra de exercer esse cargo lá e convidado aqui para a Secretaria de Segurança, também tive a oportunidade e a honra de ter essa experiência. Maravilha. O senhor, depois que se aposentou, foi chamado para ajudar na gestão municipal, agora do prefeito Davi Almeida, e foi para uma posição estratégica a princípio, né? Para supervisionar a vacinação de Manaus, que estava no início, claro, e eu acredito que essa sua experiência trouxe muita coisa boa para esse primeiro momento de vacinação em Manaus. O que me atraiu foi o projeto de segurança pública municipal, que é uma tendência nacional e tudo. A gente já tinha conversado com o prefeito Davi, ele já tinha me anunciado, mas ele precisou dessa colaboração, porque na verdade, assim, os envolvidos no processo de vacinação são muito bons. Se é uma coisa que eu aprendi lá, é o quanto essas pessoas são comprometidas com o trabalho, e é por isso que deu certo, né? Manaus hoje é uma das cidades que está mais avançadas em termos de vacinação, já alcançou inclusive os menores de 18 anos. Então eu acho que apesar do início conturbado que nós tivemos com o processo de vacinação, ele hoje é um exemplo. E graças aos homens e mulheres da nossa Secretaria de Saúde que, vejam, trabalhando nesse clima de segunda a sábado, fazendo os viradões, não é para qualquer um não, essa gente
merecem o nosso reconhecimento, eles são realmente os nossos verdadeiros heróis. Olha, eu faço questão de reiterar o que o senhor está falando, porque eu participei de um documentário feito pela TV Norte, fui convidado para fazer um documentário na TV Norte, mostrando os bastidores dessa vacinação, e realmente eu vi muito empenho, eu vi amor dessas pessoas para com outras pessoas que estavam se vacinando. Eu vi funcionários da Secretaria de Saúde chorando pela perda de alguns profissionais durante esse primeiro processo de vacinação. Enfim, eu senti na pele e vi também os bastidores realmente dessa luta contra o coronavírus, né? A história vai nos lembrar muito do que eles fizeram pelo povo do Amazonas. Com toda certeza. E os profissionais de saúde, claro, existem outros profissionais, como de segurança também, que trabalharam de forma incansável, mas em especial os de saúde, que foram colocados em alguns momentos como heróis, e eu digo, foram heróis, e são heróis mesmo, doutor Sérgio, porque eu vi personagens, eu ouvi histórias de pessoas, que a gente vai poder falar aqui daqui a pouco, no interior, na zona rural de Manaus, onde não tem nada, mas aquelas pessoas estavam ali para vacinar os velhinhos, os idosos, os novos, todo mundo. E a maior, Márcio, a maior comprovação de que a vacina funciona é que estão parando de morrer, né? Nossos índices de morte, depois que começou a vacinar todo mundo, as mortes foram diminuindo, se Deus quiser nós vamos chegar num nível de zero. Por quê? Por conta do esforço, da dedicação dessas pessoas. Teve um momento, no início dessa confusão toda, que eu não sei se o senhor estava presente nesse momento, mas a gente, enquanto imprensa, noticiou alguns casos de pessoas que estariam furando a fila da vacinação, né? De lá para cá, como é que ficou essa situação? Eu sei que isso não está mais acontecendo, mas como é que foi gerenciar esse momento de crise e essa situação toda? Na verdade eu entrei depois. O que aconteceu naquele momento foi uma falta generalizada de informações, né? A natural carência de vacinas, e isso gerou alguns erros, mas eu acredito, que ninguém... tinha muita procura e a demanda, né? Muito pequena, o desespero muito pequeno, estava morrendo muita gente na época. Realmente as pessoas estavam desesperadas pela vacina, houveram enganos, houveram erros, alguns erros foram prontamente corrigidos, tanto que não teve mais esse problema, né? Foi só naquele começo que foi um pouco carente, todo mundo tinha carência de informações, as pessoas de saúde, do quadro de saúde, realmente tinham que ser as primeiras a ser vacinadas, porque estavam morrendo mais, né? Os idosos tinham que ser os primeiros vacinados, e naquela época a gente, como te falei, não estava no processo, anterior, né? Não, já era no Davi, mas assim, não tinha uma orientação muito segura do Ministério da Saúde. Acho que ninguém tinha no momento, ninguém tinha. E foi feito, foi se ajustando, até que nós chegamos nessa referência de fazer vários viradões, sem nenhum problema, sem nenhuma confusão, vacinação durante 24 horas direto, sem nenhum incidente. Isso tem que ser levado em consideração. Nós conseguimos avançar, nós já estamos em 3 milhões de vacinados. A gente estava vendo aqui os dados do vacinômetro hoje, e que aponta 86% da população que já tomou a primeira dose. Olha aí. E 50,58% a segunda dose, ou seja, mais da metade da população já tomou as 2 doses. Porque alguém pode dizer o seguinte: Márcio, Sérgio, mas o que é 4 milhões? Olha São Paulo. Mas 4 milhões espalhados num estado que é do tamanho quase da Europa toda, de vários países da Europa. O Nordeste todinho cabe dentro do estado do Amazonas, o Nordeste todo. Só 9% do Amazonas é ligado por estradas, só 9%. Então, olha a logística para você vacinar essa população. E como eu falei, eu tive visitando Nossa Senhora de Fátima, comunidade rural aqui de Manaus, e para chegar lá é de barco. Só para falar da prefeitura, nós temos uma zona rural que cansou de carro do Exército, cai aquela chuva e não consegue voltar. Inclusive o pessoal do Exército estava com a gente. Ajudou demais as Forças Armadas. Ajudou muito. E assim, quando a gente fala que você leva
3 horas para chegar numa comunidade, mas tu chega na beira da comunidade e tem gente morando mais para dentro, onde você tem que exatamente. Andar aí uns 2 quilômetros. O Rambo já conhece muito também. Essas pessoas não iriam conseguir nunca vir a Manaus tomar sua dose de vacina se o Estado, se a Prefeitura, no caso, né, de Manaus, não fossem buscá-los nessas comunidades, apesar das dificuldades. Nesse momento aí, doutor Sérgio, que o senhor participou dessa supervisão da vacinação aqui em Manaus, eu acredito que, conhecendo um pouco do seu trabalho, o senhor deva ter reunido vários órgãos, fazer uma ação integrada, organizar todo mundo para um objetivo final. Como é que foi gerenciar isso? Márcio, a ordem do prefeito era: essa é a prioridade número 1 da administração dele. Todos os esforços da Prefeitura de Manaus deveriam, por ordem direta do seu gestor maior, que é o prefeito, se empenhar nesse esforço. E foi o que fez. Tinha reuniões de gabinete de crise todo dia. Essas reuniões, às vezes, duravam 2, 3 horas. Né? E não foi um processo fácil, porque pouca vacina, muita demanda, os grupos que eram vacinados requeriam notas técnicas, um cuidado especial. Aí foi aumentando os grupos e foi melhorando, foi estabilizando. É como nós estamos hoje. Hoje nós estamos pedindo a você que está nos vendo a se vacinar. Qualquer vacina é boa. Olha, os primeiros a se vacinarem foram os profissionais de saúde e os mais idosos. Uhum. Isso diminuiu incrivelmente o número de falecimentos por Covid. Então vá se vacinar, se não por você, pelo próximo, né? Vacina é um ato família, de amor. Né? É um ato de amor comunitário. Qual foi o momento mais crítico que o senhor viveu nesse período da vacinação? Teve algum momento crítico? Foi o começo, conturbado. Logo que o senhor chegou? Foi logo que eu cheguei, já tinha havido aquele problema do cuidado que os órgãos de controle tiveram com aquela situação ali, decorrente, obviamente, de situações que foram vistas como irregulares, estão sendo apuradas e vão chegar ao seu final, mas aquele começo sempre foi muito complicado, porque aquele começo coincidiu com a crise, pouco depois da crise do oxigênio, as pessoas estavam traumatizadas pelaquela passagem, foi logo depois, né? E foi difícil. Foi uma época difícil para todos os amazonenses, principalmente para todos os manauaras. Nós passamos dias muito tristes ali no começo do ano, mas que foram superados, graças a Deus. Graças a Deus. Só acredita que essa experiência que o senhor teve à frente da Superintendência da Polícia Federal aqui no Amazonas, que teve à frente da Secretaria de Segurança Pública, em vários momentos críticos, né? Só acredita que essa experiência, ela foi válida, então, para coordenar um pouco, para juntar essa equipe? Olha, todos os esforços foram válidos. A liderança da Secretaria de Saúde foi determinante, mas eu diria que a força, a dedicação, o empenho dos funcionários de base é que foi determinante. Sabe? Eles estão sendo, né? Ainda hoje, gigantes no seu trabalho. Assim, a gente sabia que a Secretaria de Saúde tinha capacidade de vacinação, sempre teve, acostumada com vacinação H1N1, outras campanhas de vacinação, pessoas experientes nessa área, mas ninguém viveu um processo de vacinação, ninguém, eu acho que no mundo todo, como foi vivenciado pela Covid-19, né? O desespero, a pouca vacina, a logística de aplicação, isso foi superado. Graças a Deus nós estamos caminhando já para terceira dose, enfim. Eu acredito que vai começar a estabilizar, se Deus quiser. Aí, se Deus quiser, erradicar. Né? Vamos torcer para que isso aconteça. Tem uma pergunta chegando aqui, doutor Sérgio, ainda falando sobre questão de vacina. Não sei se o senhor vai poder responder essa questão, porque eu acredito que é mais para a área da Secretaria de Saúde Municipal. Todas as vacinas estão sendo usadas na dose reforço ou só Pfizer? Eu acho que essa aqui é mais para a Sensa. Essa é mais para a Sensa, mas o que a gente pode dizer é que, por enquanto, a dose de reforço está sendo só nos adultos.
desde que exista um intervalo de pelo menos 6 meses da última dose. Então, eu não sei se vão misturar as vacinas, mas quem vai tomar a terceira dose agora certamente foram os que tomaram a Coronavac, foram os primeiros a tomar a Coronavac lá no começo, abril desse ano. Tem que ter 6 meses, e aí é só entrar no site da prefeitura, que lá está tudo explicadinho. Qual é a vacina que vai ser aplicada, quanto tempo tem, entra lá no Imuniza Manaus, que você vai ter todas as informações necessárias. Eu não poderia deixar de falar da vacina, claro, mas claro, o foco é polícia. Não, aprendi muito com a vacina. Mas... Segurança. Vamos. Porque, como o senhor bem disse, o senhor foi chamado para a gestão municipal para coordenar uma secretaria, para estar à frente de uma secretaria onde vai coordenar outros órgãos, ou seja, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Guarda Municipal, Defesa Civil. Como é que está esse projeto? Ele vai sair do papel? A tratativa já está em fase final? Como é que está esse processo? Primeiro é preciso explicar que os municípios do Brasil, os estados, eles estão vivendo um momento de recuperação fiscal. Então nós estamos sob a égide de uma legislação que impede aumento de gasto com a folha salarial, criação de cargos, aumento de salário. Por conta disso, a secretaria ainda não foi criada, mas ela já está no papel, pronta para ser criada entre aspas, esse ano, e começar a funcionar no que vem, porque aí ela vai ter os cargos dela, né? Esse é o ponto. É porque a gente ouve as pessoas falando e criticando, ele está na geladeira, tem sempre esses comentários, né? Mas é bom que se diga e se esclareça isso. Nós estamos sobre isso. O prefeito não pode criar cargos. E para criar uma secretaria ele tem que criar cargos, né? Então a ideia agora, por esses dias, até o final do ano, se cria a secretaria na reforma administrativa do município, e a secretaria começa a funcionar a partir do ano que vem com a criação de cargos para que ela possa, assim, exercer isso que é uma tendência nacional, que é a municipalização de tudo, porque tudo acontece no município, inclusive a segurança pública. Agora eu vou dar um pulo lá para federal. Para federal no sentido da reforma administrativa, que está no Congresso Nacional, onde tem um ponto lá que fala sobre isso. Só que ele fala, dentro da reforma administrativa do governo federal, de dar poder de polícia aos guardas municipais, armar os guardas municipais e dar poder de polícia. O senhor é a favor disso? Isso vai acontecer aqui em Manaus? Claro, isso já vem acontecendo, isso já é uma tendência, isso, na verdade, não é novidade nenhuma. De todos os municípios, de todas as capitais do Brasil, apenas 4 não tem guarda municipal armada: Manaus, Macapá, Recife e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro por motivos óbvios, né? Porque a criminalidade lá está num nível de violência que não adianta você armar de pistola o guarda municipal, que aí só vai dificultar o trabalho dele. Mas fora isso, só esses 3 municípios, Rio de Janeiro e mais 3 municípios, inclusive Manaus, não tem guarda armada. É uma tendência. A guarda municipal, ela é uma força de segurança, ela já é uma força de segurança, está no artigo 144, já pode estar armada há muito tempo, desde o Estatuto do Desarmamento, que ela 2003, que ela já pode usar armas de fogo. Por que essa resistência? Na verdade, de tanto tempo, então. Na verdade, assim, uma carência. Os gestores eles fazem um custo-benefício. Olha, a segurança pública é do Estado, então não vou me meter nesse problema, que é um problema que eu não tenho. Mas o problema é que chegou num nível de envolvimento, de reclamação, de demanda da sociedade, que no caso do nosso prefeito, Davi Almeida, é uma promessa de campanha dele. Não tem nenhum conflito em relação à competência? Nenhum. Cada um vai ter sua competência. Eu acredito que as competências continuam as mesmas. Polícia de investigação investiga, polícia de prevenção corre atrás do crime, que é a PM, e a Guarda Municipal faz o que, Sérgio? A Guarda Municipal protege o cidadão.
nos espaços públicos e nos espaços municipais. É isso que eu ia lhe perguntar. A Guarda Municipal ela vai poder ter poder de polícia nos espaços públicos municipais. Protegendo o cidadão. Porque assim, qualquer civil, qualquer pessoa pode realizar prisões em flagrante. Então, realizar prisões em flagrante não é uma exclusividade da polícia. Né? E só que a Guarda Municipal ficava sem um poder de atuação maior porque o bandido está armado e o Guarda Municipal não estava. Então, como é que ele protege a si mesmo e ao cidadão se ele não está em equiparação, no mesmo nível, né? Com as mesmas armas, vamos dizer assim. O cara está com um cacetete e o bandido está com uma pistola. O maior exemplo foi o dos ataques que a gente sofreu agora em junho. Os guardas municipais viram o pessoal atacar a Praça das Flores. Tinha sido recém-inaugurada, estava linda, está hoje, mas estava recém-inaugurada. Os caras foram lá, queimaram pneus e os guardas municipais o que fizeram? Esperaram eles saírem para ir lá tentar apagar o fogo. Se estivessem nas mesmas condições, armados, teriam podido reagir. Agora, está chegando pergunta aqui, doutor Sérgio, e a gente vai compartilhar com o senhor aqui. Vamos lá. O Jonas está falando assim: podemos perguntar dele quando a Guarda Municipal armada vai se tornar realidade em Manaus? Acho que tem um processo... Não, já estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando, já estamos fazendo as aquisições. São 3 requisitos para a Guarda Municipal estar armada. Quem autoriza a Guarda Municipal estar armada, quem dá o porte funcional é a Polícia Federal. A gente faz, depois que está tudo certinho, faz um convênio com a Polícia Federal e ela autoriza o porte funcional. Você precisa de 3 coisas: aquisições, as armas, munição, colete. Isso já está sendo adquirido pela Casa Militar, que ainda está comandando a Guarda Municipal. As armas já devem estar chegando, tudo. Treinamento. Isso tem que se empenhar muito em treinamento, porque é uma responsabilidade muito grande você portar arma de fogo para proteger o cidadão. Você tem que ter, tem que mudar. Não que os nossos guardas não tenham esse preparo, mas eles não estão acostumados com isso. A Guarda Municipal, Márcio, tem 72 anos de idade. Vai ter algum convênio em relação a esse treinamento com a polícia, com a academia de polícia? Vai, tudo que a gente puder usar para preparar o Guarda Municipal para essa nova linha de atuação, nós vamos fazer. Já está em andamento. Teórico, prático. Vamos investir muito no preparo para que o Guarda Municipal esteja preparado para aquilo, né? E legislação, que já passamos nessa fase de legislação. A Câmara dos Vereadores já aprovou, a Assembleia Legislativa já aprovou a nível de Constituição Estadual. Então o arcabouço legal está pronto. Legal, pronto. Treinamento em andamento, aquisição em andamento. Então a ideia do prefeito, talvez a gente até nem consiga, mas o prazo que ele estipulou é dezembro. Agora ele já quer a primeira turma de guardas municipais armados e aí armados, e assim, essa nova a ideia do Davi, assim, essa nova guarda municipal vai começar do uniforme, mudando de uniforme até um plano de carreiras, que ele tem 72 anos de existência e não tem um plano de carreira, de cargos e salários. É preciso valorizar essa categoria, né? Mas é uma nova... Eu imagino que não dá mais para você ter no Brasil guardas municipais que não estejam envolvidas com a segurança pública. Qual é o efetivo hoje, doutor Sérgio, da Guarda? 450 e Qual seria o ideal para Manaus? Hoje, para Manaus, Belém, que é menor, tem menos gente, tem 1.300 homens. Manaus precisaria aí dos seus 1.000 guardas municipais. No mínimo o dobro. Mas eu acho que 1.000 já dava bem. 1.000 com um armamento bom, com viaturas para se deslocar, com bases nas diversas regiões da cidade. Já dava para fazer. Nós vamos fazer inclusive concurso. Pois é. Vamos buscar esse material humano. Vai ser através de concurso já para o ano que vem. Se Deus quiser. A previsão é essa. O prefeito determinou que talvez o edital saia esse ano ainda. Como eu falei, aumento de efetivo,
que é aumento de cargos, né? Só ano que vem. Alguma restrição de faixa etária para esse primeiro momento? Porque sabe que a Guarda Municipal tem algumas pessoas que não vão, infelizmente, já estão bem uma idade avançada. A nossa Guarda Municipal ela é envelhecida, muito bem preparada, mas envelhecida. E a maioria das pessoas tem mais de 40 anos. Então agora nós vamos dar uma tentativa de oxigenar. Então, obviamente que as mesmas exigências que hoje são feitas para os candidatos à Polícia Militar deverão também ser feitas tanto de físico quanto de idade. Podia dar algum spoiler aqui? Quando é que sai esse até o final do ano a gente deve ter o edital pronto. Aí o interessado pode estudar, pode se preparar. Antes do meio do ano, eu acredito que a gente não faça o concurso propriamente dito. Então, a gente terá aí uns 6 meses para estudar nível de 2º grau. Em relação ao Instituto de Mobilidade... Eu não sei se hoje fala 2º grau, né, Márcio? Não é mais fundamental, né? Fundamental, superior... não sei como é que é, não. Na minha época era 2º grau. Eu também estou nessa fase aí, que o pessoal fala assim, não é fundamental, não é ensino médio, não é superior, aí a gente vai... Na minha época de colégio militar, era ginásio, 2º grau... Não, era primeiro e 2º grau. É verdade. Magistério também, São as cabeças brancas daqui. Só não está com muito cabelo branco, não, estou com mais. Mas, doutor Sérgio, a gente está falando de Guarda Municipal, a gente tem 2 desafios ainda, que é Defesa Civil e Mobilidade Urbana, Instituto de Mobilidade Urbana, que é outro. Eu vejo que é uma pedra dentro do sapato da administração. Que ainda a gente encontra situações que são inadmissíveis para Manaus. Exatamente, existem vários. O IMU hoje ele faz a conjugação de transporte, né, e trânsito. Na verdade, o que tem a ver com a segurança pública é o trânsito, né? A velocidade, a gente precisa, Márcio, aí é um negócio meio impopular, mas a gente precisa voltar a avaliar a questão dos radares eletrônicos. A gente não tem nenhum na cidade, né? Uma cidade de quase 2 milhões e 500 mil habitantes, não tem um radar eletrônico. Significa que todos estão respeitando a lei de trânsito? Não estão. Então a gente precisa desse auxílio tecnológico, porque o agente de trânsito não está na rua 24 horas em todos os lugares. Inclusive, só para fazer um adendo em relação a isso, doutor Sérgio, que saiu agora a conclusão do inquérito policial daquele acidente que aconteceu lá na estrada do desembargador João Machado. Sim. Onde um caminhão imprensou um carro com 2 mulheres que morreram ali, infelizmente, e que foi constatado dentro do inquérito, depois das investigações, que ele estava em alta velocidade, não tinha problema mecânico e que poderia ser evitado. Claro, né? Mas nós temos que humanizar o trânsito, né? Nós temos que valorizar as ciclovias, as pessoas que querem andar de bicicleta, o pedestre, que é o principal usuário do transporte público, né? O nosso pedestre, a pessoa que não tem carro. Às vezes você está num carro que cabe 5 pessoas e só tem uma pessoa dentro, né? Então temos que ter um olhar diferenciado para essas pessoas. E você que tem carro, o radar eletrônico, ele não é para multar, ele é para disciplinar o trânsito. Você só é multado se você não atender os requisitos. Tem que ter uma sinalização, você tem que saber que existe aquela restrição, mas nós precisamos voltar com isso. Temos um índice de acidentes de trânsito que precisa urgentemente ser reduzido. Nós precisamos aumentar a quantidade dos nossos guardas de trânsito, do agente de trânsito, que aliás é uma categoria assim fabulosa. Eles fazem da tripa coração, é meia dúzia ali trabalhando de sol a sol. Não é fácil trabalhar no nosso clima, né? E eles dão assim um exemplo de como tem que se trabalhar. E tem o transporte público, que o transporte público, como eu volto a dizer, é a maioria das pessoas. E se você puder deixar hoje com a gasolina como está, o seu carro em casa e usar um transporte público bom, confiável, confortável, é tudo que o município precisa. Bom, então vem concurso público para a Guarda Municipal, vem concurso público para o... o agente de trânsito nós estamos ainda negociando com o nosso prefeito. Já estou dando spoiler aqui, está em negociação. O do Guarda Municipal, ele mesmo já anunciou, então esse está certo. Agora o do agente de trânsito a gente está negociando. Precisa, viu? Porque precisa. Claro, O último
O último concurso para agente de trânsito, salvo engano, foi em 2011, 2012. Então já tem bastante tempo. Eu acredito que a máquina pública, quando eu falo máquina pública é Estado e município, precisa acompanhar o crescimento da cidade. Precisa acompanhar o crescimento da população, né? Tá sempre conectado com o que está acontecendo a todo momento. Porque muitas vezes, eu não sei, aí é uma crítica minha, doutor Sérgio, a gestão ela fica atrás do que está acontecendo na cidade. Parece que não tem um olhar. O senhor falou uma coisa interessante, de aproximar a segurança pública da população. E muitas vezes essa segurança pública ela fica longe da população. Eles são nossos clientes, a gente tem que saber o que eles querem. E muitas vezes uma pessoa, uma família lá do Mauazinho precisa do mínimo do Estado, da presença do Estado ali, para o jovem, para o senhor de idade, para a dona de casa, e o Estado não se faz presente ali. O Estado, quando eu falo, é num todo. É num todo. As três esferas. Você tem toda a razão, Márcio. Eu vou lhe dar um exemplo de uma situação que você que está nos vendo aí vai concordar, e essa falta de interação que a gente precisa urgente retomar, a nível estadual, a nível federal, a gente precisa retomar essa conversa com o cidadão. Nós temos um problema no município muito grave de furto de fios de cobre, de furto de metais, né? Porque o metal está valorizado e tal. Então a gente fica pensando assim, o cidadão entra, e isso é muito comum, as nossas escolas, tanto municipais como estaduais, estão sendo atacadas todo dia. E às vezes ficam 2, 3 dias sem aula, porque fica sem luz. E a gente se pergunta, mas onde é que está a população em volta que não viu? Porque não é um crime que você faz de uma hora para outra. Demora. Não é na surdina, né? Não, você demora, faz um barulho e tal. Essa sensação de pertencimento. As pessoas têm que achar que aquele bem pertence a eles. Como é que um criminoso furta ou assalta um médico que vai numa UBS? Uma enfermeira que vai numa UBS? Um auxiliar de enfermagem que pega ônibus e vai numa UBS? Ele está ali tratando da mãe do criminoso, do pai, da filha dele. Então essa sensação de pertencimento nós estamos perdendo. Por quê? Porque nós precisamos voltar a estar lá na comunidade, conversar com eles, fazer a vontade deles. Qual é o problema? O problema da comunidade tem que ser encarado na forma que a comunidade achar dentro das suas prioridades. Volto àquela questão da segurança pública. Não se faz segurança pública quando você considera que ela é um monopólio da polícia. Segurança pública, polícia. Não é. Polícia só lida com a consequência. Ninguém vira criminoso. A prevenção porque a polícia trabalhou mal ou trabalhou bem. Vira criminoso porque não teve um arcabouço para continuar trabalhador ou para se manter longe do crime. Então, na verdade, segurança pública é polícia na ponta da lança, nas consequências. Quanto mais eficiente, quanto mais preparada, quanto mais motivada ela tiver, ela vai melhor combater o crime. Mas para diminuir a criminalidade, eu tenho que ter escola, família, projetos sociais, eu tenho que ocupar esse pessoal. Fica até clichê esse pensamento, né? Porque a criança num projeto social tira o menino jogando bola, tira o menino da boca de fumo, tira o menino da droga. Mas é verdade. Mas é verdade, né? É verdade. É verdade. É verdade, se o menino ficar até 4 horas da manhã jogando bola, 4 horas da manhã, ele não vai para casa se você liberar ele. Ele devia estar em casa dormindo. Isso é uma bobagem, porque ele não vai estar em casa dormindo. Ele vai estar fazendo outra coisa errada, ele vai estar sendo cooptado pelo crime. A gente comentou a questão do alemão. O governo do Rio de Janeiro, meu colega lá, o Beltrame, delegado federal, eles conseguiram pacificar o Morro do Alemão. Expulsaram todos os criminosos de lá. E aí, qual era o momento? Era o momento de entrar o Estado Educação, o Estado Projetos Sociais. Como não entrou, os criminosos retomaram o espaço. E não existe vazio, né? Então, foi feito o mais difícil. O mais fácil... Só acredita que o crime entra onde o Estado não está. Totalmente.
Eu tenho convicção disso. O Estado falta, o crime ocupa o espaço. Nós temos colégios, nós temos espaços públicos e nós temos que perder assim, certos preconceitos. Não, menino tem que estar 11 horas da noite, tem que estar dormindo para estudar. Não é assim que funciona. O senhor conseguiu fazer isso quando esteve à frente da... A gente tinha o projeto... CSP? A gente tinha o projeto do Todos pela Vida, que era um projeto que foi adiando, mas ele estava todo elaborado nesse sentido, né? Não conseguimos implementar, faltou dinheiro e tudo, mas uma coisa nós fizemos, continuamos mantendo o contato com a comunidade dizer qual é o problema dela. O delegado local tem que estar muito atento a isso, o comandante da SICOM tem que estar muito atento com o seu público-alvo, né? Tem que ter essas informações da população. Tem que ter. A população tem que ter sentimento de pertencimento. As coisas pertencem a ela e ela tem responsabilidade sobre as coisas, né? E hoje a gente vê uma violência absurda por uma coisa, por um problema que todos sabem, que é o tráfico. O tráfico é o que movimenta, é a mola que movimenta a criminalidade. A polícia sozinha tentando, com pouco efetivo. Quando foi o último concurso da PM, o último concurso da Civil, o último concurso da Guarda Municipal, o último concurso... E quando acontece de forma quebrada, né? Quebrada. Só pode chamar uma parte, a outra parte fica esperando. 2 milhões e 500, deve ser 2 milhões, a gente deve ter no mínimo 2 milhões e 500 mil habitantes, só em Manaus. É difícil, né? A segurança pública, como o senhor disse, não se restringe só a policiamento. A polícia tem que ser uma integração entre os órgãos do Estado, da Prefeitura e da população. Entender a segurança pública como polícia é a receita do fracasso. A polícia é importante, a polícia é fundamental, mas a polícia não consegue prender todo mundo. Vou te dar um exemplo, né? As cadeias estão tão cheias que esses ladrões de metais, eles dificilmente vão em cana. Você prende o cara, como o crime não é violento, como não... né? Eles são soltos na audiência de custódia. E veja, eu não estou criticando. Eu acho que não adianta você entupir também a cadeia com ladrão de tampa de bueiro, que esse ladrão de tampa de bueiro, passando 2, 3 meses na cadeia, vira assassino. Sai de lá com a missão de fazer matar alguém e tal. Aquela máxima de que os presídios são escola do crime é uma verdade. Parece que o criminoso iniciante, ele conta com a possibilidade de ser preso para fazer um network e sair mais poderoso. Exato. É um estágio. Exato. Aqui fora ele está na prática, mas ele precisa... Ele precisa do network, precisa conhecer os bandidos e tal. E a gente não consegue separar eles. Se a gente conseguisse separar, esse crime aqui é só para os que não fazem com violência e tal, eles ficam aqui. Mas infelizmente os recursos são poucos, né, para você gastar com preso. Você não tem maternidade suficiente. Aí é meio difícil você justificar essa... E é bom a gente ressaltar que isso é um problema nacional. É um problema nacional, presídios superlotados. O senhor, quando esteve à frente da SSP, eu lembro que o senhor participou de uma rebelião bem... Foi de 2017, né? Horrorosa. Eu acho que foi uma das piores experiências da minha carreira como policial. Foi aquela rebelião horrorosa. Mas interessante, 2 anos depois... quase o mesmo, em 2019, quase o mesmo número de mortos em outra rebelião. Então aquelas pessoas ali, alguma coisa, em algum momento elas perderam. E aí parabéns à administração que tem conseguido desde 2019 manter o sistema prisional em equilíbrio, sem fugas, sem grandes fugas e sem grandes rebeliões. Isso é uma vitória. Durante a sua passagem na Secretaria de Segurança Pública, o que mais marcou? Aconteceram algumas operações, como a Operação Alcateia, teve aquela situação da busca daquele delegado que foi assassinado, que sumiu, né? Teve aquela confusão do delegado Tiago Garcês durante um confronto no meio do Rio. O que mais marcou na sua gestão, assim, na sua opinião? Foram fatos marcantes, todos esses.
A alcateia é aquilo que eu digo, que a polícia, os bons policiais, às vezes eles não têm a noção do quão ruim é a minoria que vai para o crime. Porque não tem criminoso pior do que o criminoso policial, não tem. Não existe. Ele é o pior tipo de criminoso que existe. É o criminoso policial. E a autodepuração é fundamental para qualquer instituição se manter em pé. Se você não faz autodepuração, você não se mantém em pé. Perde o respeito, perde a credibilidade, os bons que estão dentro não se sentem valorizados. Então a alcateia foi uma ação desse tipo, realizada pelo nosso corregedor, que hoje é o superintendente da Polícia Federal. Na época do doutor Almada, Leandro Almada, ele era o corregedor, veio comigo, delegado federal. Hoje ele é o superintendente da Polícia Federal. Doutora Emília, que hoje é a delegada geral, foi a que conduziu a investigação, e nós provamos por A mais B que existia um grupo pequeno de policiais envolvidos em ações criminosas de extermínio. Eles foram responsabilizados, as provas foram encaminhadas para o Ministério Público, que está fazendo a sua parte. Isso é muito importante. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o mais marcante, a questão do delegado que morreu naquela operação, realmente foi muito triste, mas eu me lembro bem que a operação logrou êxito em interceptar e neutralizar os bandidos que cometeram o crime. Eles não se entregaram, reagiram também e morreram. Então nós alcançamos aquele grupo que matou o delegado ali, mas eu não tenho dúvida, Márcio, que foi a rebelião. A rebelião foi muito traumática. Eu estive lá no local e, assim, qualquer pessoa que tenha visto aquelas cenas lá não esquece facilmente, não. Queria que o senhor relatasse um pouco sobre esse momento que o senhor viveu lá. Claro, foi um momento forte até para quem trabalhou na imprensa, como eu, que trabalhei durante essa rebelião. Estávamos todos lá, e sentíamos na pele de várias maneiras, assim. Como é que foi para o senhor, enquanto secretário de segurança, assim, um cara experiente? A gente, acertadamente, a segurança, ela não cuida do sistema prisional. Isso isso é correto. Quem prende não cuida de preso, quem cuida de preso não prende. Isso é uma máxima que, graças a Deus, o nosso Estado vem mantendo, e a gente não tinha alcance de que ia acontecer alguma coisa naquele nível por conta de briga de facção. Nem com a inteligência? Não. Ou na inteligência já estava puxando? Havia um rumor, porque inclusive haviam tido pequenas rebeliões em outros estados, no mês de novembro, no mês de dezembro, mas não naquele nível. O negócio saiu totalmente do controle, as pessoas ficaram contagiadas por uma violência absurda que eu nunca vi. Você sabe, eu não preciso lembrar quem está nos acompanhando, que as coisas ali foram de cortar a cabeça, comer coração, abrir o cidadão no meio. Uma semana depois do compás do sistema prisional, teve aquela rebelião, aquela mini rebelião na Vidal Pessoa, que eu estava lá, eu fui um dos primeiros a chegar e fui eu que determinei a entrada, eu com o comandante da PM na época, determinamos a entrada porque 7 ou 8 criminosos que estavam numa cela lá estavam quase sendo queimados vivos, e aí nós tivemos que entrar, e graças a Deus salvamos aqueles 7, mas 4 morreram. Mas teve aquela situação ali, uma situação que é pouco lembrada, mas para mim está muito mais presente, porque eu estava lá desde o começo. Aquelas cabeças lá na Vidal Pessoa. A Vidal Pessoa já tinha sido fechada, aí foi reaberta para guardar esse pessoal que estava sob risco. E entre eles, resolveram fazer uma outra mini rebelião ali. Foi um período muito conturbado, que eu imagino que foi enfrentado da melhor maneira possível. Tanto é assim que depois não teve mais, até 2019 conseguimos segurar, mas
essa violência, eu fico pensando, o Brasil não tem prisão perpétua, né? Então essas pessoas que cortaram a cabeça, né, por mais que sejam condenadas a 1000 anos de cadeia, não vão ficar mais do que 30 anos presos. E quando fica, né? E quando fica, quando não consegue fugir, ou quando não consegue... Em algum momento essas pessoas vão voltar ao convívio da sociedade. Então era necessário fazer um estudo para saber o que aconteceu. O que aconteceu não de fato, mas o que aconteceu com aquele ódio tão grande ali entre eles. Onde desencadeou isso, e né? o que fazer para recuperá-los, né? Porque, eu volto a dizer, em algum momento eles vão voltar ao convívio da sociedade. E ninguém quer um cidadão desse, do jeito que ele estava ali, sem passar por um psicólogo, um psiquiatra, um tratamento médico. Você acha, assim, a gente fala de direitos humanos, mas você acha que voltar para a sociedade simplesmente dessa forma não tem condição, né? Mas é a regra do jogo, né? É a regra do jogo, Márcio. A gente... 30 anos é o máximo que alguém pode ficar preso no Brasil. 30 anos. Um garoto desse que tinha 25 anos, e a faixa ali é 25, vai sair com 55. Minha idade. Mas ainda vai ter muito tempo de vida ainda. Se ele não for... Em 30 anos numa penitenciária, ele vai subindo de cargo, né? Se ele não for acompanhado, né? Olha, se você consegue dar ordens para o crime organizado dentro de um presídio federal, em que um custo preso é em torno de 20, 30 mil reais, um custo preso. Imagine uma penitenciária comum dessa. Então a gente tem que ter um olho diferenciado. Assim, volto a dizer que esse período de calmaria que nós estamos passando merece muitos elogios, do ponto de vista, as coisas não estão tão ruins, porque está tudo calminho e tal. Já foi pior, né? Já foi muito pior. Agora, doutor Sérgio, essa sua experiência à frente da SSP, o senhor disse que marcou bastante, foi a que mais marcou, inclusive quando o senhor foi superintendente da Federal, ou na Federal teve uma outra situação? Não, na Federal não, teve a perda de colegas, teve aquela explosão em que 3 peritos faleceram, aquilo foi... Estava lá também, fui um dos primeiros a chegar na cena, ainda encontrei meus colegas vivos ainda agonizando. Foi muito traumático aquilo ali. Eles explodiram. Estavam trabalhando, enfim. E a perda dos colegas em combate no Rio, em novembro de 2010. Naquele momento, mas fazendo apenas uma ressalva, havia uma organização criminosa lá na Tríplice Fronteira, comandada por um cidadão chamado Javier. E ela é muito violenta. E foi ela que comandou essa ação que morreram 2 colegas nossos, o Lobo e o Matsunaga. Do momento em que eles faleceram a abril do ano seguinte, toda a organização foi desmantelada. De novembro de 2010 a abril de 2011. Nós prendemos todos os envolvidos. Prendemos 4, eram 6 os envolvidos. 4 foram presos, se entregaram, 2 resolveram não se entregar, partiram para o confronto e morreram na selva. Mas, além disso, várias pessoas foram presas e em abril de 2011 nós prendemos o líder na Tríplice Fronteira, o Javier, que foi preso, foi condenado pela Justiça Federal a dezenas de anos de cadeia e se matou no Presídio Federal de Porto Velho. Tem uns 4, 5 anos ele se matou. É difícil fazer essa segurança na fronteira, né, doutor Sérgio? Muito grande. Por mais que tenha apoio do Exército, apoio da Polícia Federal, apoio do governo do Estado, mas aqui, nessa nossa região, é complicado. Olha, os Estados Unidos faz fronteira com o México e tem uma preocupação muito grande nessa fronteira, porque é por ali que entra os imigrantes ilegais, a droga. Entra tudo, né? Uma fronteirinha muito pequena, né? E eles manejam recursos absurdos e não conseguem controlar essa fronteira. Imagine a nossa, né?
E lá é plano, né? Assim, lá é terra. Aqui você tem selva, tem rio. É uma missão quase que impossível. Mas é preciso que a gente evite que as grandes quantidades de droga cheguem até os grandes centros. É o mínimo que a gente pode fazer, né? Porque que poderia minimizar essa entrada de droga? Uma maior presença do Estado nos rios. O Estado, o senhor fala como um todo, né? Federal, estadual, municipal, nos rios. A gente precisa ocupar os nossos rios. A gente precisa estar navegando neles. A gente precisa saber o que está acontecendo neles. Uma das rotas do tráfico é a Rota Solimões. Né? A Rota Solimões é assim... basta você, quem tem a possibilidade de ir lá direto com um fornecedor e comprar a droga direto dele, compra muito mais barato. Quem tem que comprar a droga da mão desse cara que comprou dele, vai comprar muito mais caro. Então, quem tem o monopólio, vamos dizer assim, do contato com o fornecedor, tem muito mais dinheiro. E é por isso que apareceram os piratas, e é por isso que atuar nos nossos rios ficou infinitamente mais perigoso. É preciso lanchas blindadas, fuzis, porque é a coisa que era, na minha época, muito mais tranquila. A minha época, Márcio, era a época da Farc, mas era muito mais tranquilo. Por quê? Porque a quantidade de droga apreendida não é um problema. O cidadão perde 300 quilos, 400 quilos de droga, para ele recupera isso. Vai preso 2, 3 transportadores, não tem problema. O problema é você perder a droga, depois que os piratas começaram a atuar. Essa droga que você está mandando vai parar na mão do seu inimigo, que vai vender e vai se capitalizar. E os transportadores não vão ser presos, vão ser mortos. Aí o que acontece? Eles vêm preparados para reagir. E às vezes reagem, como aconteceu com a gente, inclusive com relação à ação da polícia. Então aquilo que era muito simples, você fazia a prisão, Polícia Federal, o bandido até hoje sabe, Polícia Federal, Polícia Militar, ele sabe que se ele se entregar, ele vai perder a droga, ele vai receber uma pena, enfim, ele vai para o sistema legal, que preserva os direitos humanos e tal, tranquilo. Só que se ele cair na mão do pirata, ele está morto. Aí aumenta a violência, Quarita é fé ali, a violência aumentou, ficou um dos trechos mais perigosos do Brasil. É complicado, essa atuação na fronteira, realmente, eu não vejo, posso estar errado, mas eu não vejo uma atuação do governo federal tão preocupado. Claro, em discursos a gente vê muita preocupação, mas de fato, investimento, colocar à disposição o governo federal para ajudar nesse combate, eu vejo pouca ação, né? Inclusive a própria federal, eu estava comentando antes com o senhor, que até com a Polícia Federal, que é uma instituição autônoma, a gente vê uma certa resistência por parte do governo federal nesse quesito, de deixá-la independente, né? Eu já ouvi depoimento de delegados da Polícia Federal aposentado também, falando sobre essa questão, e parece que o governo federal fica fechando a torneira para ter que estar pedindo, ter que estar implorando para fazer essa segurança pública. O nosso policial, e aí eu posso falar porque eu acompanhei esse processo, o nosso policial, ele não aceita mais esse cabresto. O policial, o delegado, o agente, ele não aceita que diga para ele o que ele tem que investigar, o que ele não tem que investigar. Agora, é óbvio que se eu quiser controlar, eu diminuo os recursos, né? E aumento fechando a torneira. Eu posso dar 100% de certeza para a população que a Polícia Federal ela não é aparelhada do ponto de vista que alguém pensa assim, ó, pega aquele cara ali. Não tem. Ninguém dá essa ordem, porque ninguém vai obedecer. Mas, obviamente que é uma polícia pequena, com poucos recursos, uma demanda altíssima, só na área de corrupção, combate à corrupção. Você tem um universo que a gente precisaria de 5 vezes o nosso efetivo só para cuidar da corrupção. E aí você tem o tráfico internacional, tem, enfim, o meio ambiente, todas as outras atribuições que a gente precisa, e realmente é muito difícil. Se você não tiver muito apoio, fica difícil de dar conta disso tudo. Então a gente falou aqui, doutor Sérgio, no início, sobre essa questão
da Guarda Municipal, né, onde está passando lá no Congresso Federal essa reforma administrativa. Um dos pontos é essa questão de armar e dar poder de polícia à Guarda Municipal. Manaus não vai ser diferente, vai acontecer isso. Vai. E o que esses guardas municipais podem esperar do Sérgio Fontes à frente dessa gestão, com toda essa experiência? Primeiro, a valorização deles, né? A gente, não só eu, principalmente o gestor maior, que é o prefeito Davi Almeida, ele valoriza muito uma guarda de 72 anos. Não é de ontem que ela começou a existir, não. Ela precisa de valorização. E é que eu te falei, né? Poucos homens na Polícia Federal, poucos homens na Polícia Rodoviária Federal, eles fazem a diferença. Desde que eles estejam motivados, a gente precisa motivar o nosso guarda municipal, desde que eles estejam equipados, bem treinados e motivados. Então, assim, a Guarda Municipal, ela não se propõe a resolver os problemas, ela não tem essa arrogância, não. Tu já conversou com os guardas? Não, ainda não tive essa oportunidade de conversar com eles, todo o efetivo. Mas, assim, eu passo esse recado, porque eles merecem valorização. E o que está preparado para eles são grandes planos. Mas é aquele negócio do gibi, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades também. Então o cara ele vai ter mais responsabilidade, vai ter mais poder. A questão legal, ela é importante, mas assim, é o que eu te digo, Márcio. Isso já é uma realidade. Já tem guarda municipal, não diria que era o nosso caso, mas já tem guarda municipal no sul que tem fuzil, que anda com fuzil. Caxias é um exemplo de guarda municipal que tem fuzil. Nós queremos investir no equipamento menos letal, pistola de choque, no taser. Acho que a pistola de choque ela é legal, ela é bem-vinda. Eu até vi alguns vídeos de segurança pública onde é muito eficiente essa pistola de choque. Tem que estar bem treinado, né? E a arma de fogo, que é aquele último recurso, último escalão para você defender o cidadão e se defender. Só serve para isso. Então, as pistolas já estão sendo adquiridas dentro do que a gente colocou aí no mercado. São pistolas muito boas, pistolas novas, o último lançamento do mercado. E assim, o treinamento nós vamos investir bastante. Mas eu queria dizer para quem está nos vendo que não é só a Guarda Municipal. Esse projeto de segurança pública municipal, ele é muito maior. Ele é um projeto de segurança eletrônica. A gente pretende botar várias câmeras na cidade para que a gente possa fazer a vigilância do trânsito e a vigilância de determinados locais, melhorar o trânsito, humanizar o trânsito, enfim. A Defesa Civil, ela tem uma importância muito grande nesse contexto, porque 2 catástrofes anuais você tem certeza que tem. Seca e cheia. Isso aí é certeza. Tem um período de chuvas, então você precisa ter uma Defesa Civil preparada para podar árvore, para se antecipar aos acidentes, interditar locais em que o cidadão esteja correndo perigo. Isso é muito importante. Na verdade, o mote maior dessa secretaria é proteger o cidadão que vive e mora em Manaus. Ele tem que ser protegido, né? Fazendo a defesa social dele, desde a defesa da sua vida até a sua segurança pessoal, em locais em que ele vai andar, em que ele vai ser atendido no posto de saúde, em que o filho dele vai para o colégio público em área vermelha. Tudo isso estão dentro do nosso plano. Olha, Paloma Souza está dizendo aqui, doutor Sérgio, inteligência em pessoa. Tá vendo aí? Obrigado, Paloma, valeu. Bondade sua. Qual o maior desafio de um multirão de vacinação? Davi Aguilar botou aqui, vai perguntar do senhor aqui. Eu posso dizer que é a mobilização das pessoas, né? Você funcionar 24 horas, você precisa de segurança, tanto externa quanto interna, para proteger aquele público. Precisa de um efetivo motivado, porque trabalhar de madrugada não é para qualquer um, né? E precisa de boa vontade do poder público, de vontade política que o governo do estado, o governo da prefeitura de Manaus estão tendo. Eles realmente colocaram na cabeça que isso é a prioridade número 01.
Não dá para abrir o mercado, não dá para fazer nada se a população não tiver aí, como você falou, 80%, pelo menos com a primeira vacina. Aqui tem um outro aqui, é possível que haja editais para agentes de trânsito? É possível o quê? Que hajam editais para agentes de trânsito? Sim, totalmente. O efetivo dos nossos agentes de trânsito está muito aquém da necessidade. De agente de trânsito está em negociação com o prefeito ainda? Está em negociação com o prefeito, mas eu tenho certeza que vai sair. Ele tem que sair, né? Tem que melhorar, vai melhorar. O prefeito está lá nos ouvindo, ele vai ser muito sensível a essa O guarda municipal demanda. sai esse ano? Guarda municipal, edital, segundo o prefeito declarou, sim. Sai esse o ano. edital nós temos, né? Assim, a gente só vai fazer uma adaptação no edital passado e botar na pista. Bom, então o edital da Guarda Municipal sai esse ano. O Guarda Municipal ainda está... Agente de trânsito. Tá. Agente de trânsito está em negociação, que deve sair também, se Deus quiser, esse ano também. Se Deus quiser. A prefeitura precisa desse recurso humano. Ele é fundamental. É um novo momento que a gente está vivendo. Momento, exatamente. E precisa de todas essas reformas. Doutor Sérgio, o tempo é curto, a gente podia falar aqui horas, né? A gente tem assunto aqui de apreensões de drogas, podia puxar mais operações, grandes operações, mas eu vou deixar para um outro momento, porque a gente estava conversando agora há pouco que uma peça fundamental dentro desse contexto, que participou da sua gestão à frente da SSP, é o Paulo Mavinier, delegado. Sim. É muito amigo meu também, e eu quero trazê-lo aqui no podcast para falar dessas apreensões de droga. O Paulo deu início, Márcio, a uma nova fase no combate ao narcotráfico no estado. Ele, e eu me permito estar dentro dessa mudança, foi vetor de uma realidade que era a apreensão de cabecinha, de poucos quilos, para toneladas. Então, as apreensões de toneladas de drogas começaram com o Paulo na gestão dele em frente do DENARC. E eu vou falar uma coisa aqui que, como é papo reto, e o Delta é meu amigo, eu conheci ele era bem forte. Depois que ele entrou nessas operações, ficou fininho, eu falei, rapaz... Com uma pequena ajuda, né? Estou subindo barranco, descendo barranco e tudo. Mas ele fez passou por um procedimento também, né? Ele precisava, né? Porque senão não dava conta do... Mas é um o cara Paulo é um excelente policial. É um cara que eu respeito muito, meu amigo também, gosto muito do trabalho que ele exerce. E ele, com certeza, vai aceitar o convite para estar aqui com a gente batendo esse papo. E o senhor já está convidado, viu? Para a gente fazer um bate-papo aqui geral sobre essas apreensões de droga. Legal. Doutor Sérgio, quero agradecer imensamente a sua presença aqui, é sempre uma satisfação. O espaço da Agência Brasil de Notícias vai estar aberto sempre. Sempre que o senhor precisar aí divulgar alguma ação, um apoio da imprensa, a gente vai estar aqui à disposição, claro, porque a gente acredita no seu trabalho, um trabalho sério, de credibilidade, e é assim que a gente tem que ser. Eu quero agradecer esse espaço, viu, Márcio? Estou à disposição sempre para prestar contas, né, do nosso trabalho como servidor público. Dizer que nós não temos nenhuma pretensão, arrogância, dizer agora nós vamos resolver o problema. Não. Nós queremos ser mais um tijolinho a ajudar a PM, a Civil. E você que está nos vendo, tenha certeza disso. Nós não vamos resolver o problema, mas vamos diminuir esse problema. Isso não tenho dúvida. O quanto nós vamos diminuir vai depender de uma série de fatores, mas a intenção da Prefeitura de Manaus é a melhor possível. Ela não precisava se envolver nessa esfera de proteção ao cidadão, de segurança pública municipal, mas vai fazer isso porque é necessário, é urgente, é adequado que a gente faça, e faça o mais rápido possível. Eu acredito que não tem salto alto na segurança. Não. Acho que quem chegar para ajudar, chega de coração aberto e pensando realmente na segurança da população. É uma integração de várias mãos, vários braços em prol da segurança da população. Antecipadamente, Márcio, eu até peço aos meus colegas da Polícia Militar, da Polícia Civil, Federal, Rodoviária Federal, que ajudem os guardas municipais nesse primeiro momento. Eles vão precisar muito do apoio das outras forças de segurança para realizar o seu trabalho da melhor maneira possível. Doutor Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite. A gente vai tomar um cafezinho aqui, que foi cedido pela nossa
nosso parceiro aqui, a Isa Padaria. Um abraço pro Raoni. E como é o nome do gerente lá, hein? Matheus, que nos ofereceu um coffee break aqui muito bom. E, ó, para quem não sabe, a Isa Padaria fica ali na rua Monteiro Lobato, número 13, no Aleixo. E tem o delivery de lá. Qual é o delivery, hein, Patrícia? Qual é o telefone de lá da Isa? Se o pessoal quiser pedir um coffee break, vê logo aí qual é o número. Dá o número do Matheus. Manda o número do Matheus, que é para ele começar a se movimentar. Tá aqui, ó. É o 98170-2200. 98170-2200. Vai perturbar o Matheus. Chama Matheus, pode pedir pão com tucumã e queijo. O negócio é top de linha lá. Quem me segue nas redes sociais vê que eu posto de vez em quando. Eu sou fã de pão com tucumã e queijo, doutor Sérgio. E não é qualquer um que faz um pão gostoso como a Isa faz, não, viu? Então, parabéns a todos vocês aí da padaria, da Isa Padaria. Um grande abraço, obrigado pela parceria. Mandar um abraço para todos os nossos parceiros. O Renilson lá do Maná Delivery também. Tem vários parceiros que estão aqui com a gente, ó aí. Estrelar Brinquedos, o pessoal que fica passando aqui, ó. Tem o Outlet da Tropa. Quem mais? Almeida Filmes, está aí o WhatsApp do Almeida. O Maná Delivery, que faz um artesanal fantástico, né, Pete? Nunca foi de madrugada lá no Maná, hein? Com essa equipe aqui também. E a Agência Brasil de Notícias. Bom, a gente vai encerrando o podcast dessa quarta-feira, mas em especial, a gente, como eu falei anteriormente, a gente vai fazer 2 podcasts agora por semana. Então, sexta-feira que vem, já temos um novo podcast, no mesmo horário, sexta-feira agora, às 5h03 da tarde, a gente recebe o Orsini Júnior para falar um pouco de cultura, de toda essa estrada que ele vem construindo ao longo dos anos. Trabalhei com ele também em alguns momentos, cara fantástico, visionário, e que vai trazer muita informação para você. Nesta sexta-feira, o Orsini vai estar com a gente aqui no podcast Papo Reto. Muito obrigado pela audiência, até sexta-feira, se Deus quiser, e uma ótima noite a todos. E aqui, mesmo, né?